Olá, caros alunos do MEC, sejam bem-vindos à nossa aula técnica de número 6 de 2016. Eu, instrutor Scopino, dou boas-vindas a todos vocês aqui do Universo do Mecânico em nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à sexta aula falando sobre o gerenciamento eletrônico do GM Cobalt 1.8 com sistemas Multec-H, NYF ou LKF. Hoje, nosso sexto encontro e iremos abordar um subsistema importante. Está ali, quietinho, trabalhando, mas altera completamente o funcionamento desse motor GM 1.8 do Cobalt. Subsistema de combustível. Esse é o tema do nosso treinamento desta aula técnica aqui para você, diretamente do UMEC, o seu universo do mecânico. E como todos sabem, no nosso canal do YouTube, gostou? Clique, curta, compartilhe o nosso treinamento técnico. Aula passada, o assunto técnico foi sobre a ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico do motor, né, o cérebro eletrônico. Podemos ver, então, todos os detalhes, né, do seu funcionamento, o que ela atua, o que ela recebe de sinal, o que ela comanda, né? Todos esses detalhes especificamente para podermos, então, entender sempre mais e melhor como é o sistema, como funciona o sistema. Na aula de hoje, nosso sexto encontro, sistema de combustível. Por que às vezes eu falo sistema ou subsistema de combustível, pessoal? Simples. O sistema de combustível faz parte do sistema Multec-H, faz parte do gerenciamento eletrônico. Só que é como se ele fosse um subsistema, ou seja, ele está como um subsistema pendurado no sistema principal, porque ele é meio que independente. E veremos os componentes durante o treinamento desta aula, nesse conhecimento técnico, que temos a bomba elétrica, o módulo de combustível, sensor de nível, regulador de pressão, filtro, tubulações, tubo distribuidor, eletroinjetores. São como sistemas independentes. O único componente do subsistema de combustível que tem uma ligação direta com a ECU são os eletroinjetores, mas eles são atuadores, né? É comandado o tempo de injeção. Agora, bomba elétrica é acionada indiretamente. A pressão do sistema não é monitorada, não tem sensor. O filtro não se sabe a hora que trocar. Tem a prescrição de troca pela quilometragem. Regulador de pressão também não tem prescrição de troca. Ou seja, são componentes que estão ali, fundamentais para o sistema funcionar corretamente, mas não são monitorados. Não há sensores na linha inteira de combustível, por isso eu costumo chamá-lo de subsistema, tá? Só para ter uma ideia um pouco melhor a respeito deste comentário. Telinha de introdução para vocês. Nesta aula veremos a localização e os principais componentes do subsistema de combustível, que através de um sistema flex e de bom funcionamento do motor. Lembre-se, quando se fala de combustível, não podemos nos esquecer que o Cobalt é flex. Já nasceu com o motor flex para usar álcool e ou gasolina em qualquer proporção. Portanto, a parte da linha de combustível, temos o quê? Um valor de pressão de linha alta. A bomba de combustível tem que dar conta de atingir a pressão de trabalho e a vazão de trabalho, senão vai dar falta de combustível. E na prática, pessoal, no dia a dia, já posso afirmar com todas as letras, tem sim queimado muita bomba de combustível do Cobalt. Alguns casos, o carro vem falhando, engasgando, fraco, a bomba está fraca. Então, as duas situações têm ocorrido com certa frequência. O veículo vem guinchado e que a bomba está queimada completamente, não funciona, e às vezes ele vem funcionando e vem fraco, tá? Então, atenção a esses dois sintomas, principalmente em relação à bomba de combustível. Já veremos, né? Se tem que tirar o tanque, não tem que tirar o tanque,
qual é a manutenção aqui nesse subsistema de combustível do GM Cobalt. Então vamos aqui dar sequência à nossa aula. Boa aula a todos. O veículo aqui na telinha de vocês, GM Cobalt, e claro, já aparecendo a nossa diagramação desse motor 1.8 válvulas. Bom, hoje, como vou falar do sistema de combustível, né, observem que do lado direito da tela, nos atuadores, temos ali, ó, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível, partida frio. Observe que eu já coloquei ali, ó, o asterisco na bomba elétrica de combustível, tá? Porque é o foco, é o ticar a aula de hoje. Detalhes. São vários componentes nesse subsistema e a forma mais eficiente e prática de análise e testes se faz através do manômetro de pressão de combustível e, claro, informação técnica que você vai ter agora aqui no seu universo do mecânico. Não há sensores na linha. Então, pessoal, para medir a pressão do sistema, não adianta ficar com preguiça, tem que despressurizar a linha, colocar o manômetro de pressão na linha de combustível e fazer a medição. O local mais prático, né, para se colocar o manômetro é na parte inferior do carro, junto ao filtro de combustível, tá? Telinha de localização, claro, mostra aqui o motor para vocês, né? E a flechinha está apontando lá para trás, né? Lá para trás da carroceria do GM Cobalt, porque poderia mostrar os bicos aqui na frente, mas o comando principal nesse subsistema é a bomba elétrica, que fica atrás na parte inferior do carro. Então, o acesso ao módulo de combustível é pelo tanque, mas há a necessidade de baixar o componente, pois não tem janela de acesso no interior. A montadora dá a opção de módulo completo ou há também a opção, a possibilidade de troca só do refil. Então, pessoal, o módulo de combustível composto por um copo, a bomba, suportes, regulador de pressão, pré-filtro de combustível e ainda, né, tem aí separado o sensor de nível de combustível, a boia, está dentro do tanque. Só que não tem janela embaixo do banco traseiro. Vai ter que esvaziar o máximo possível o combustível para baixar esse tanque de combustível. Como comentei, vamos ver mais adiante, que a montadora dá até a opção de refil, tá? Mas é difícil encontrar, hein? Não é muito fácil. Eis aqui o módulo de combustível, o conjunto, né, de bomba, copo, pré-filtro, regulador, localizado dentro do tanque de combustível do Cobalt. Tá? Então esse é o módulo de combustível, nada tão diferente que nós já temos aí visto em outros carros da GM, muito parecido inclusive, tá? A peça praticamente toda em plástico, com suporte em metal, temos a mola para compensação de deformação do próprio tanque de combustível. Na parte superior, um conector elétrico de 4 fios, sendo 2 da boia e os 2 de espessura maior da bomba de combustível, por isso tem 4 fios na parte superior, 2 conexões de combustível, uma que é o combustível saindo da bomba e indo até o filtro, a outra é essa linha de retorno do filtro até a própria bomba. Não é uma linha de retorno, na verdade, é comunicação. Porque o regulador está aqui, ó, junto desse módulo de combustível, por baixo dele. Portanto, as duas tubulações ali em cima desse módulo de combustível são de pressão. Claro, uma é com o combustível que vai para o filtro e o outro, ele, na derivação do filtro, retorna para o módulo de combustível. Mas todo esse circuito está pressurizado. Não tem nada sem pressão aqui. Todo ele está com pressão, está pressurizado. Vamos à teoria, então, do módulo de combustível. Quando se fala do principal item desse sistema, falamos da bomba, mas ela faz parte de um módulo com carcaça, copo, pré-filtro, regulador de pressão de combustível e ainda tem a boia, né, o sensor de nível.
Porque quando se fala em módulo de combustível, pessoal, é uma peça que é vendida nesse formato. Já vem completo assim também. A própria GM vende desse jeito, tá? Mas também pode vender só o refil. Claro, a mão de obra, quando você troca o copo completo, é mais simples, é mais direta. Detalhe importante, não se esquecer de verificar se não há areia, terra, sujeira no fundo do tanque. Qualquer contaminação no tanque vai danificar um módulo de combustível e, de repente, até uma peça nova, pode ser que o fabricante não dê como garantia caso dê defeito. Portanto, a verificação do tanque, se tem sujeira, impregnação, é função do reparador. Fique de olho no tanque quanto a impurezas. Por falar em tanque, veja aqui a tela para vocês, ó. Tanque todo em plástico, no Cobalt, ok? É padrão hoje nos modelos novos, né? Com a tampa plástica e um anel de vedação de borracha. Então, observem que a tampa que faz esse fechamento, a fixação do módulo de combustível também é em plástico e o anel de vedação. Vamos comentar sobre esses dois itens. A remoção do tanque não é tão complexa. Trata-se de um serviço completo de cerca de 1h30, mais ou menos, entre tirar e colocar. Ele é leve, pois é de material plástico, e sua tampa de fixação do módulo pode ser danificada na remoção. Também devemos sempre trocar o anel. Só o grande segredo na remoção do tanque, o que é? Tira o máximo possível de combustível para aliviar peso. Desceu o tanque, removeu a tampa, tirou o módulo de combustível, rosqueia a tampa plástica até o final. Não precisa apertar com ferramenta, mas encostar literalmente com a mão, para evitar que ocorra um dilatamento ou uma retração tanto da tampa quanto do tanque. Você colocou, encostou, beleza. Aí depois analisa se o tanque está sujo ou não. Esse é o grande segredo. Agora, a troca do anel de vedação é importante. Porque imagina, você vai trocar o módulo de combustível, colocou um anel velho, apertou a porca, subiu o tanque, abasteceu, depois que abasteceu, viu que está vazando. Tem que descer tudo de novo. Então, para diminuir possibilidades de risco, etc., é melhor fazer o serviço correto, já trocar o anel, já logo de cara, para não ter qualquer tipo de retrabalho. Mesmo porque, quando esse anel não está bem fixo ou não está vedando corretamente, só quando encher o tanque é que vai vazar. Então imagina o trabalho. O carro chegou guinchado e que a bomba estava queimada. Você desceu o tanque, diagnosticou, trocou o módulo de combustível, não trocou o anel. Repôs o combustível, o carro pegou, o cliente foi embora, maravilha. Resolveu o problema. Ele volta no dia seguinte falando, ó, poxa, fui encher o tanque e vazou gasolina. Ou álcool, né? Vai ter que descer tudo de novo. Então, não vale a pena, tá? Esse sistema tem a possibilidade de refil? Tem, correto. Tem a possibilidade de troca de refil. Observe que o refil original, ele já comporta a conexão com o conector do sensor de nível, ó, pode ver, ó, vem o conector de 4 fios, tá? 2 grossos da bomba, ó, o preto e o vermelho, e o azul e o branco, 2 fininhos, são do sensor de nível, da boia do tanque, tá? E o original vem assim já. Ou seja, esse plugzinho pequenininho de 2 fios, um fio branco e um fio azul, vai ligado no chicote da boia do sensor de nível. E esse conector maior, de 4 pinos, vai encaixado na tampa, né, na parte inferior da tampa do módulo de combustível. Vamos ao comentário aqui sobre o refil. Não é muito fácil de ser encontrado, mas existe o refil desse sistema. Mas lembrem-se de que a sua troca aumenta em pelo menos meia hora de mão de obra, meia hora de serviço, pois deverá ser desmontado o copo e os suportes. Então, assim, tecnicamente, se vai trocar só o refil, tem que cobrar mais caro a mão de obra, pessoal, porque leva mais mão de obra. É natural, tá? Então, observem e valorizem também esse importante detalhe, tá? Se o módulo de combustível, tá, ele é acionado de forma indireta, temos que saber
o relé que faz este acionamento. O módulo da injeção aciona o módulo de combustível de forma indireta. Tá? Então vamos aqui aí a central de relés difusíveis, né? E agora a teoria. Ao ser ligada à ignição, temos o acionamento de cerca de 3 segundos da bomba elétrica para pressurização do combustível. O seu acionamento se dá pelo relé 2 através do pino A2 da ECU. Depois segue o sinal de rotação por minuto do motor. Então é assim. Pelo pino A2, a ECU faz o fechamento do relé 2. O relé 2 alimenta alguns positivos, mas principalmente a bomba elétrica. Ao ligar a ignição, já é acionado para pressurização do sistema. Desliga. Depois, segue o sinal do sensor de rotação, ou seja, assim que tem partida no motor, o motor está girando, o sensor de rotação está mandando o sinal, o módulo fecha o relé 2. O motor pegou, está funcionando, o relé principal vai continuar funcionando o relé 2. Por quê? O principal sinal do módulo, que é o sinal de rotação, está sendo recebido e aí eu fecho o circuito da bomba elétrica. Ou seja, fica caracterizado sempre o seguinte: tem sinal de rotação, tem bomba elétrica funcionando, tá ok? Na telinha, o painel de instrumentos do GM Cobalt e vamos aqui a mais uma dica. É padrão em toda a linha General Motors a partir de 2012 a falta de acesso de combustível, né, a falta de acesso à bomba de combustível pela parte interna do carro. Ou seja, sempre monte, sempre passe o orçamento retirando-se o tanque, pois não tem mais janela de acesso. Então, pessoal, padronizou. Não precisa ficar assim, eu vou passar orçamento, não sei se vai ter que descer o tanque, se não vai ter que descer o tanque, o que eu vou fazer? Padronizou. Ou seja, tem que descer o tanque. Não tem mais a opção, ok? Então fica aí mais uma dica para vocês. Vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência para falar sobre pré-filtro da bomba aqui no seu Mac. Muito bem, caros alunos do MEC, de volta agora com a nossa segunda parte desta aula sobre sistema de combustível do Cobalt. Telinha para vocês, mais uma vez, o módulo de combustível, agora com o sensor de nível, né, com a boia nessa ilustração, e a tampa superior. Tá? Primeiro, comentar sobre esse detalhe da tampa superior. Observem os bicos plásticos. Não dá para montar errado, porque um é fino, o outro é grosso. Mas atenção que já peguei casos de vazamento de combustível na base
desses bicos plásticos, ou seja, trinca. Então, muita atenção com vazamento nessa área. Quando ocorre o vazamento, fica bem limpa a parte, tá? Então, fica visível para identificar. Já quanto ao pré-filtro da bomba, visualmente na parte externa você não enxerga, porque ele está por dentro, ele está protegido pelo copo. Vamos agora a essa teoria. Pré-filtro da bomba não tem prescrição de troca, apenas junto com o módulo de combustível. A vida útil da bomba depende do próprio combustível, né, que serve de elemento lubrificante e arrefecedor do rotor interno. Quando o cliente utiliza mais álcool, o dano na bomba de combustível é mais acentuado, é maior. Então, assim, pessoal, o pré-filtro. Tem que desmontar o tanque para trocar o pré-filtro? Não tem essa prescrição, tá? Somente a troca do filtro de combustível. O pré-filtro não tem prescrição. Então, vamos trocar o pré-filtro quando for trocar a própria bomba ou módulo de combustível. Quando o dono do carro utiliza mais álcool, questão de custo, né, etc., o álcool tende a danificar mais a própria bomba e, principalmente, obstruir pré-filtro e o filtro de combustível, tá? É mais comum, tá? E o filtro externo? Veja aí na telinha o filtro externo, o filtro da linha de combustível. Filtro comum, muito barato no mercado, fácil de ser substituído, tá? É o filtro externo, é o filtro inline, o filtro na própria linha de combustível do Cobalt. Para nós, é um filtro de fácil manutenção e no local dele, né, por ter aí os bicos plásticos, engate rápido, fica fácil para a instalação do manômetro de pressão de combustível. Na hora de testar o sistema, testar, fica facinho, né, no local aí do próprio filtro externo. Com prescrição de troca a cada 30 mil quilômetros, então, ó, já sabem, manual pede a cada 30 mil quilômetros. Se for na história do preventivo, para não ter dor de cabeça, pode baixar um pouco, mas o que pede o manual, 30 mil. Sendo uma peça de baixo custo e fácil acesso na parte inferior do Cobalt. Com trava simples de fixação, o ideal é sempre despressurizar a linha antes da sua troca. Claro, toda vez que você remove o filtro, vai espirrar combustível, mesmo com o motor desligado. O ideal sempre é despressurizar a linha, né? Desconectar a bomba, funcionar o motor, até o motor apagar e depois sim, né, remover o filtro. Dá para fazer direto? Dá, mas tem que tomar cuidado. Segurança com o combustível que vai espirrar, com peças elétricas, óleo, usar os EPIs, cordão de luz, né, pendente. Então, cuidado com isso. O ideal sempre é despressurizar a linha, tá? Filtro externo obstruído, pessoal, danifica a bomba elétrica. Claro, né? Se ela usa o próprio combustível como elemento lubrificante, elemento arrefecedor, se ela não consegue mandar o combustível para frente, ela vai aquecer, vai aumentar a sua amperagem necessária para o seu funcionamento, consumo de corrente elétrica. Ela tende a diminuir sua vida útil. Então, filtro externo altera diretamente a vida útil da bomba elétrica de combustível, tá? Próximo componente que vamos falar desse sistema de combustível, tubo distribuidor. Claro, aqui na imagem aparecem os 4 bicos injetores, tá? Mas falar só dele primeiro, ó. O tubo distribuidor, ó. Uma peça plástica, lembra muito o formato de uma flauta, por isso que também é chamada de flauta de combustível, tá? Tem apenas uma ligação de mangueira, observem, ó, apenas um duto de entrada, não tem duto de saída. O combustível chegou até o tubo distribuidor, só tem um caminho a seguir, sair pelos eletroinjetores. Não tem outro caminho, tá? Então, esse é o tubo distribuidor. Vamos aqui à teoria dele. Após o filtro, temos a derivação em T e há apenas uma linha que chega até o tubo distribuidor, junto do coletor de admissão. O tubo serve de elemento fixador
e distribuidor do combustível para os 4 eletroinjetores. Então, lembrando que o Cobalt utiliza o quê? Um sistema de injeção indireta de combustível. O combustível é injetado de forma indireta, fora da câmara de combustão. Então, o combustível saiu do tanque, pela bomba, passa pelo filtro externo, tem a derivação em T. Uma parte vem para frente, outra parte vai para o módulo de combustível, onde tem um regulador. Toda essa parte tem a mesma pressão. Chegou no tubo distribuidor, distribui para os 4 eletroinjetores, que é o nosso próximo assunto. Eletroinjetores, então observem aí 2 imagens dos eletroinjetores do Cobalt, ok? Bicos modernos, pequenos, já todo encapsulado, né? Ele tem a sua parte interna em aço inoxidável, mas ele já tem toda uma cobertura plástica de proteção, para não quebrar conector, etc. Tá? E dá para ver também a parte que fica exposta ao coletor de admissão. Os eletroinjetores são os atuadores comandados de forma individual e na sequência da admissão. Fazem a extremidade do circuito de combustível. Assim, a ECU controla através do tempo de excitação da bobina interna, o famoso TI, o tempo de injeção, o tempo que o injetor fica energizado. Portanto, os eletroinjetores são componentes do sistema de combustível, mas também são atuadores junto. Através desse controle, dessa excitação em tempo, em ms, em milissegundos, a ECU controla a bobina interna, ou seja, controla a quantidade de combustível que será injetada. E ela controla ainda de forma individual, né? Na sequência da admissão, seguindo cilindros 1, 3, 4, 2, tranquilamente. Tá? Portanto, os eletroinjetores são peças fundamentais para o funcionamento do motor, mas são também a extremidade desse sistema de combustível, ok? E a pressão de trabalho? Né? Aqui uma imagem do scanner para vocês verificarem, né? O sinal da sonda SO2, né? Sensor de oxigênio. B1S1, 130 mV. Por que eu coloquei uma imagem da sonda lambda para falar de pressão de trabalho? Porque muitas vezes no scanner você vê que valores de alguns sensores, por exemplo, o sensor de oxigênio, a sonda lambda, está muito pobre. Está indicando que tem falta de combustível. Portanto, pessoal, é muito importante fazer análise, medição de pressão do subsistema de combustível. Trata-se de um trabalho fundamental no diagnóstico da oficina, tá? Porque às vezes no scanner, está indicando o tempo todo sonda lambda B1S1, que é o banco 1, sensor 1, valor de milivolts 130. Está baixo, está pobre. Aí você imagina, vou trocar a sonda lambda. Não. É um sensor. Se a pressão de trabalho estiver baixa, pouca pressão ou pouca vazão, como que você quer que o combustível seja injetado e o sensor de oxigênio altere entre rico e pobre, rico e pobre? Não dá. Portanto, tem que se fazer a devida verificação da pressão de trabalho. Tem que investir minutos de trabalho, despressurizar a linha, colocar o manômetro de pressão e conferir. Pessoal, tem sensores ligados na linha de combustível? Não tem. Tem que ser feito o teste por você no momento da análise do veículo. Se torna um trabalho fundamental. Tá? Então, bato muito nessa tecla. E quais os valores? Vamos ver. Pressão de trabalho. Como não há sensor na linha de pressão, devemos sempre fazer os testes efetivamente. Tá? Em que questão? Vazão na linha de pressão. Mínimo 1 litro em 30 segundos. Como que eu meço a vazão na linha de pressão de combustível? Eu posso ligar um manômetro com uma saída independente, tá? Na linha, manter a pressão de trabalho e medir em 30 segundos que essa vazão seja maior que 1 litro. Como eu faço? Tiro o filtro de combustível. Então, primeiro,
despressurizo o sistema, tiro o filtro de combustível, coloco o manômetro no lugar do filtro, tá? Ajusto o manômetro com a pressão de trabalho do carro. E aí eu funciono a bomba elétrica por 30 segundos. Tem que dar uma vazão mínima de 1 litro depois do manômetro durante meio minuto, 30 segundos. E dá. Vai dar tranquilamente uma bomba boa, tranquilamente. E a pressão de trabalho? A pressão de trabalho, o regulador, está lá dentro do tanque, junto com o módulo de combustível. A pressão de trabalho desse sistema, uma pressão alta, é um carro projetado, pronto para flex, né? Álcool e ou gasolina. 4,2 bar de pressão, mais ou menos 0,1. Então vai variar de 4,1 a 4,3 bares de pressão. Pressão altíssima. Portanto, 2 testes simples que devemos fazer. O teste de pressão de linha e o teste de vazão mínima da linha de combustível. Ok? Muito bem. Aqui a nossa data eletrônica, o cérebro eletrônico do sistema. Fica ali do lado da bateria do Cobalt, né? E vamos, claro, a mais uma dica. Não há sensores ligados ao circuito de combustível. Portanto, a ECU, a unidade de controle eletrônico, não gera códigos de falhas correspondentes à bomba, regulador, filtro, nada. Faça testes com o manômetro de pressão. E fiquem atentos. Quando tiver códigos de falhas relacionados à mistura pobre, códigos de falhas do sensor de oxigênio, né, da sonda lambda, relacionados à mistura pobre, dê maior atenção ainda ao sistema de combustível. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço dos nossos patrocinadores e volto na sequência com mais uma pergunta e resposta aqui no seu MEC. Vamos à pergunta para finalizar mais um treinamento aqui no seu canal do MEC. Pergunta: a bomba do Cobalt tem apresentado muitas falhas ou algum outro defeito relacionado a este veículo? Vamos lá, a resposta: sim, principalmente quando se utiliza álcool como combustível, é um combustível mais sujo, né? Na parte de pré-filtro e filtro. Bomba queimando, sim, e trinca na carcaça do sistema, na carcaça do módulo de combustível, provocando vazamento externo. Então fiquem atentos a isso. Vazamento, pressão da bomba e bomba queimada. Tá ok? Muito bem, caros alunos do MEC, estamos ao final de mais uma aula técnica. Divulgue nosso canal no youtube.com.br/o MEC Oficial. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.